De repente veio dos céus. Vamos fazer essa leitura toda a igreja no tempo 3. 1, 2, 3. De repente veio dos céus. Amém. Pode se assentar, tenha liberdade para Deus adorar. Meus irmãos, eu costumo dizer que eu sou aquele tipo de pregador que gosta de pregar ensinando e ensinar pregando. Para isso eu preciso da sua atenção. Quem nos escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, nos trazendo ao entendimento, foi o evangelista Lucas. Lucas, senhores, dentre os 40 escritores que por Deus foram inspirados para nos escrever a Bíblia Sagrada, é o único que não tem nacionalidade judaica, ou seja, Lucas não é judeu, Lucas não é hebreu. A história nos conta que Lucas é gentil, o mesmo nasceu em uma cidade grega, na Antioquia, estudou quando jovem, se formou quando adulto em medicina no Egito Antigo. É por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 14, ele chama Lucas de médico amado. Médico é a profissão que Lucas tinha e que o mesmo a exercia. Amado é o carinho e afeto que Paulo tinha por Lucas, companheiro seu e auxiliador em suas muitas viagens missionárias. Dos 66 livros que possuem as nossas Bíblias, ou dos 66 livros canônicos, Lucas é autor de 2 obras literárias. A primeira obra que nos escreveu, o gentil Lucas, é o terceiro evangelho de Jesus Cristo, onde Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, homem que não conheceu iniquidades, homem que não pecou. A segunda obra que nos escreveu, gentil Lucas, é o livro que ora acabamos de ler, o 5º livro do Novo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos. Este livro é histórico, pois foi escrito por volta dos anos 62 depois de Cristo. Este livro tem um tema, e a temática deste livro é as obras do Espírito Santo, ou os feitos do Espírito Santo, ou ainda os atos do Espírito Santo. Lucas, senhores, no capítulo 2 deste livro, ele nos narra o cumprimento da promessa de Deus e a descida do Espírito Santo. O mesmo nos diz: e cumprindo-se, a versão que tem em mãos está assim, e chegando o dia de Pentecoste. O Pentecoste, senhores, para quem não sabe, era a segunda das 3 principais festas que Deus estabeleceu à nação de Israel. As 3 festas se chamam, no original que é o hebraico, Pessa, Savuote e Sucote, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Na Páscoa, senhores, a nação de Israel, a grande nação de Israel, comemorava o êxodo, a saída do Egito para o deserto, quando Deus, com mãos fortes ou braços fortes, os tirou da casa da servidão. 7 semanas e um dia depois, ou para sermos mais exato ainda, 50 dias depois da Páscoa, se comemorava o Pentecoste, a festa das colheitas. Lucas está nos narrando que foi nessa data festiva que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lugar este, para quem não sabe, Jerusalém, porque Cristo, quando esteve com eles, depois que o mesmo Cristo ressuscitou ao 3º dia dentre os mortos, ele ordenou dizendo:
que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que em Jerusalém esperassem o cumprimento da promessa de Deus e a descida do Espírito Santo. Então vem de Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, nos diz que eles se reuniram em um cenáculo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, nos diz que era o número da multidão de 120. Dentre os 120 senhores estavam os 12 apóstolos: Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas filho de Tiago e Matias, aquele que fora escolhido apóstolo no lugar de Judas Iscariote, Judas o traidor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15, nos diz que aqueles 120, trancados dentro daquele cenáculo, perseveravam unanimemente com orações e súplicas. A história, senhores, paralela aos relatos bíblicos, nos ensina que a promessa levou 10 dias para acontecer, 10 dias para se concretizar, mas naqueles 10 dias, aqueles 120 nos ensinam uma lição, porque foram 10 dias de oração, foram 10 dias de uma busca contínua para receber a maior riqueza que o homem pode receber na face da terra, a presença do Divino Espírito Santo. Foram 10 dias de uma busca constante, foram 10 dias de uma busca sem arregar o pé, até porque os irmãos conhecem a história, lendo a Bíblia irão perceber, se a promessa levasse 12, 13, 14 e assim sucessivamente de dias, eles estavam focados, eles queriam receber o Espírito Santo. Então a lição que Lucas nos dá aqui em Atos dos Apóstolos é essa: só vale a pena você ter deixado o aconchego do teu lar, o conforto de tua cama, neste domingo. Amanhã, praticamente amanhã é dia de trabalho, então é amanhã que começa a semana, embora o primeiro dia da semana seja o domingo, mas é amanhã que a semana se inicia. Então você poderia estar na tua casa, descansando o teu corpo, para iniciar uma semana de luta e uma semana de trabalho, mas o que Lucas está querendo nos ensinar aqui esta noite é que só vale a pena ter deixado a casa, só vale a pena ter deixado o aconchego do sofá, o conforto da cama, se você veio com um propósito, com aquele 120, eu não vou arregar o pé sem receber o meu milagre, eu não saio da presença de Deus sem receber a minha bênção, eu não saio da tua presença sem ser cheio do Espírito Santo. A lição é essa: só vale a pena estar aqui esta noite se o propósito é entregar o 100%. Se vem entregar 50, perdeu tempo. Se vem entregar 60, perdeu tempo. Mas se vem oferecer o teu melhor, está no lugar certo. Até porque, Senhor, segura aí, nós temos que vir para um culto como esse, como iam os judeus nas grandes peregrinação. Uma vez por ano eles iam cantando o Salmo 42, que diz assim: assim como o servo ele brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede, a minha alma está sedenta da tua presença, a minha alma te anela, a minha alma não sobreviverá sem a tua presença. É
por isso que o salmista do Salmo 100 cantou dizendo assim: celebrai com júbilos ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um novo cântico, e sabeis em primeiro lugar que o Senhor é Deus, porque foi Ele, não nós, que primeiro nos fez povo seu. Ninguém está aqui por mérito próprio, em primeiro lugar foi Deus que nos fez povo dele, segundo ovelhas do teu átrio. É por isso que dizia Davi no Salmo 100: quando entrares pelas portas da casa de Deus, entre com cântico na boca. Quando entrares pelos átrios da casa de Deus, entre com louvores nos lábios. E aqui dentro, exatamente aqui dentro, glorificai ao nome do Senhor. Eu não quero ofender ninguém, mas vem de Bíblia, porque infelizmente estamos vivenciando uma época tão ordiana que muitos têm a igreja, a casa de Deus, como um passatempo. Para alguns a igreja tornou-se um lugar de ver e rever outras pessoas. Quem tem essa mentalidade está equivocado, porque a igreja ainda é chamada de casa de oração, a igreja ainda é lugar de relacionamento com o Pai da glória, a igreja ainda é chamada de casa de adoração. Só vale a pena estar aqui se você vem entregar tudo que você tem, sair daqui vazio desse mesmo, mas cheio da presença de Deus. E é na nossa adoração, eu vou contextualizar a Bíblia, é na nossa adoração que Deus opera. Lendo Atos 16, iremos perceber que Paulo e Silas tinham todos os motivos para, no mínimo, questionar a Deus, porque o desejo era descer para Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Então tentaram descer para a Ásia, mas novamente o Espírito, dono da obra, impediu. Então pela madrugada Paulo vai ter uma visão. É um varão vestido de vestes macedônia lhe dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo vai embarcar em Troade, de Troade vai descer para Samotracia, de Samotracia vai desembarcar em Neápolis, e chegando em Neápolis corre para Macedônia, a primeira região daquela cidade. A Bíblia diz que Paulo vai observar uma jovem de aproximadamente 10 a 13 anos que tinha um espírito de adivinhação. O pano de fundo histórico, senhores, nos diz que aquela menina foi entregue no templo da deusa Gaia. Quando desmamada, ela vai ser treinada para ser uma sacerdotisa, e quando completa tal idade, assentada em espécie de cobras, a menina faz adivinhação, ações pelo poder do diabo. Mas Paulo, vendo a opressão, aonde está no texto a opressão, Charles? A Bíblia diz que ela tinha senhores, o original é patrões. Era alguém que lucrava pela manhã, era alguém que lucrava à tarde, outro que lucrava à noite. Era aquele ciclo vicioso. A menina estava debaixo de opressão, a menina estava debaixo de angústia, mas Paulo, com uma palavra, libertou aquela moça. Jesus te liberta. Então, caindo em si, diz a Bíblia que os seus senhores pegaram Paulo e Silas, levaram à presença dos magistrados, despiram Paulo para o judeu. Ele prefere a morte, foi açoitado como escravo, preso como marginal. Aí que eu entro, tinha no mínimo alguns questionamentos para fazer com o céu. O desejo era Bitínia, mas quem pediu foi Deus. O desejo era Ásia, quem pediu foi Deus. Mas Paulo tem a mentalidade que o caminho de Deus não se explica. Às vezes a gente sofre, mas a lição é essa. Atos 16, 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, entoavam hinos a Deus. A lição é essa, senhores: não ter a entender os processos da vida, não querer entender os caminhos de Deus. Permaneça na oração e na adoração,
Vem dos céus, leitura feita. Em rápidas palavras, permita-me aqui pontuar 3 propósitos de Deus que vêm dos céus. Para isso, olhe-me aqui, redobre a atenção. O livro do Gênesis, senhores, o livro da criação, nos ensina que Deus criou. Vou melhorar, Deus formou o homem do pó da terra, porque o verbo criar é o oposto do formar. Criar é criar a partir do nada, formar é usar uma matéria-prima, Deus vai usar o barro. Percebam que tudo que Deus cria é pelo poder da fala, o verbo, o logos. Deus aparece gritando: haja, aconteça, separação, expansão, porção seca, porção molhada. Deus aparece criando pelo poder da fala. Hebreus 11:30 está escrito que entendemos pela fé que pelo poder da palavra de Deus foi criado o universo. Deus criou céus, terra, atmosfera, estratosfera, rio, mares, oceanos, fauna, flora. Tudo Deus cria pelo poder da sua palavra. Mas pegue isso daqui. Quando Deus vai trazer a existência ao homem, Ele não usa a fala. Eu amo o texto do salmista que diz que Deus sobe num querubim e desce na terra. Deus desceu na terra. E Moisés diz que ele vai tocar no barro, vai modelar argila. E Moisés, nas entrelinhas do texto, quer nos ensinar que o ato de tocar implica o relacionamento que ele queria com o ser que ele estava criando. Pega. Deus nunca quis relacionamento com o sol, lua, estrelas, animais. Só que o salmista diz que a criação adora a Deus. Relacionamento de fato Deus queria comigo e com você. Só que a Bíblia nos diz que este homem criado para relacionamento vai transgredir uma ordem direta de Deus, vai tomar do fruto e comer. Este pecado de Adão, senhores, vai trazer a ele algumas consequências. Por que não contextualizar para aplicar a nós? Primeiro, Adão foi expulso do jardim tão conhecido como paraíso. Segundo, a terra passou a produzir espinhos. E os irmãos conhecem a história, que é o mesmo espinho que por causa do pecado do primeiro homem que vai ferir Cristo lá no Calvário. Cristo lá na frente. Terceiro, a intimidade, comunhão que Adão tinha com Deus, diz o texto, não eu todos os dias foi rompida. Porque Isaías no capítulo 59 do seu livro nos ensina que pecado e iniquidade faz separação entre Deus e o homem. Então olhe-me aqui. Quando Adão peca, senhores, cria um abismo, uma separação, um obstáculo. Paulo escrevendo aos irmãos que se localizam em Éfeso, na sua carta aos Éfesos capítulo 2, ele diz que criou-se uma parede entre Deus e o homem em Deus. O homem foi separado de Deus. Paulo, tratando da radiologia, a ciência, o estudo do pecado, ele escreve Romanos 3:23 dizendo que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não foi somente o primeiro homem que pecou. O salmista do Salmo 14, a temática do Salmo é a corrupção dos seres humanos. Porque dizia o insensato em seu coração, não há Deus. Aquela geração, senhores, olhava para o céu e dizia, Deus não existe. Se corromperam e praticavam abominações. E Deus, assentado no seu trono, olhava para o Filho do Homem para ver se havia quem entendesse ou quem compreendesse. Mas diz o salmista, todos se desviaram, juntamente se corromperam a ponto de não haver um justo sequer sobre a face da terra. Interessante é que tudo que o homem planta, isso ele vai colher. O profeta disse que Deus não se deixa escarnecer. Salmo
20 está escrito: a base do trono de Deus é a justiça e juízo. Então vem comigo. O salmista está nos ensinando que o trono tem dois pilares. Um se chama justiça, o outro se chama juízo. É a justiça que cobra de Deus juízo. É por isso que ele é um justo juiz. O juiz da terra você paga e burla. O juiz da terra é propenso a falhar, a se corromper. Mas Deus não tem culpado por inocente. A justiça cobra juízo, pastor Wagner. A sentença vai ser a morte. Porque primeiro Deus orienta, permita-me delirar nas escrituras, ou conjecturar o texto. Deus desce no jardim, pega na mão de Adão, caminha com Adão dentro do jardim e vai mostrando: dessa árvore você pode comer, daquela acolá você pode comer, dessa daqui você pode se alimentar. Deus coloca barreiras e limites dizendo: mas dessa daqui não, porque o dia que comer você vai morrer. A pergunta é essa: quando comeu, morreu, sim ou não? Morreu em 3 dimensões, vem comigo. Primeira dimensão de morte, morte espiritual. Deus que descia não desce mais. O Deus que se relacionava não se relaciona mais na viração do dia. Desceu por um segundo motivo, e permita-me esse gancho aqui. A primeira dimensão de morte na vida de uma pessoa é espiritual. O dom é sem arrependimento. O camarada até segura o microfone pelo que recebeu, e pelo fato de ser sem arrependimento, ele desenrola no altar. Às vezes você olha para... Às vezes você olha para aquela pessoa, era uma benção, de repente do dia para a noite caiu, está se embriagando, está se prostituindo, como pode? Você fica imaginando. Ninguém cai do dia para a noite. A primeira dimensão de morte é espiritual. Tinha aparência de vivo, mas estava morto espiritualmente. Até pregava, mas estava morto espiritualmente. Até cantava, mas estava morto espiritualmente. Até dava glória, mas estava morto espiritualmente. Até vinha para o culto, até levantava a mão, até falava em línguas estranhas, mas estava morto espiritualmente. É 2 anos que Davi esconde. Está morto, está fedendo, mas está 2 anos com coroa na cabeça. Quem olha para a aparência diz: o rei está bala, o rei está top. Mas o profeta chegou para dizer: está na hora de se consertar, está na hora de voltar pelo caminho do arrependimento, está na hora de trilhar o caminho da obediência. Primeira dimensão de morte, morte espiritual. Segunda dimensão de morte, morte física. Olhe-me aqui: se Adão não pecasse, estaria vivo até hoje. Se Adão não pecasse, estaria vivo até hoje. Porque Adão era um ser infinito, não eterno. Porque a eternidade é dada no Calvário. Terceira dimensão de morte, lago de fogo e enxofre. Ali está o dano da segunda morte. Mas eu quero trazer uma revelação. Se o Salmo 89, verso 20 diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo, e a justiça cobra juízo, e a sentença foi a morte. A parte 6 está escrito assim: só que diante do olhar de Deus vai sua misericórdia. A pergunta é essa noite: como pode um Deus 3 vezes santo conseguir olhar para o homem pecador? Eu vou me usar como exemplo para não ser agressivo. Como Deus pode olhar para o Charles, peca todos os dias, porque tem uma natureza adâmica e pecaminosa. Me enquadro na palavra de Paulo: o bem que quero fazer não faço, mas o mal sempre está diante de mim. É porque na frente do juízo a misericórdia me abraça. A misericórdia, eu vou melhorar para quem tem mão para levantar. Isso, levante uma de suas mãos. Eu vim te dizer que é a misericórdia que faz a diferença. É a misericórdia que faz. Isso, com as mãos levantadas, você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para glorificar.
príncipes, pastores. A justiça cobrou juízo, a sentença foi morte. Só que o salmista nos ensina que diante do olhar vai misericórdia. Diante do